Olá, hoje Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo, logo depois da vinheta. Esse livro que tá na minha mão é uma prova, tá, gente? Ele é enviado para alguns blogueiros, jornalistas, antes do lançamento. Por isso que ele não tem orelha, as páginas são brancas e tudo mais. Então, não repara nesse tipo de coisa. O que eu quero que vocês reparem é o seguinte. Esse aqui é um livro que trata da homossexualidade com um público infanto-juvenil. Pois é, por mais que a primeira menção à homossexualidade aconteça só depois da metade do livro, o fator gay, aqui, o lado gay desse livro é bastante importante. Muito importante também é o narrador dele, que também é um personagem. O nome dele, pois é, o autor sabe o que ele faz? Deixa pra contar o nome do narrador, o nome da pessoa aqui que tá contando a história pra vocês, no terceiro capítulo. Demora pra caramba. Porque eu, gente, já falei pra vocês, não sou uma pessoa de ler sinopse. Eu não sou obrigado a ler a sinopse pra saber quem é que tá contando a história. Eu quero que no começo do livro ele já me conte. Mas não. Não é só lá no terceiro capítulo alguém chama ele, ô Ari, aí ele responde. Até lá, tipo, filho, amigo, etc. E falando em falta, eu senti muita falta de pistas e informações que me dissessem pra onde raios a narrativa estava indo, porque em alguns momentos as mudanças foram tão abruptas que pareceram absurdas. Sabe, é completamente fora daquilo que o autor ou o personagem estava mostrando e provando até aquele momento. Surpresas geralmente são bem-vindas, mas não quando elas estão completamente na contramão de tudo aquilo que o autor fez a gente acreditar. Entendeu? Isso faz com que a gente deixe de acreditar na história, no livro, no personagem. Logo no começo do livro, o Ari conhece o Dante, que é um personagem muito mais carismático que ele, porque o Ari é um personagem calado, briguento, mimado, não tem paciência com ninguém, nem com os amigos dele, enquanto o Dante é um personagem muito mais falador, demonstra mais seus sentimentos, é uma pessoa mais compreensiva. Agora, é muito difícil relacionar o cenário com a realidade que o autor nos mostra aqui dentro desse livro. Porque a gente está falando, nos Estados Unidos, dos anos 1987. Mas os pais deles são tão modernos, mas tão modernos, que poderiam ensinar a modernidade para os pais de hoje em dia, sabe? Para os pais dos anos 2000. Caramba! A homossexualidade aqui é tratada com tanta isenção de conflitos que parece até que eles estão vivendo na sua própria bolha de conforto e isolamento, até impedindo que gere grandes discussões sobre o assunto. E as quase 400 páginas desse livro aqui poderiam ter sido cortadas pela metade, sem perder nada, porque o autor vive se repetindo. Por exemplo, quando o Ari vai escrever uma carta, ele mostra a carta. E nessa carta, o Ari fica escrevendo justamente aquilo que acabou de acontecer. Ou então, o Ari liga para alguém e resolve conversar também sobre aquilo que acabou de acontecer. E aí depois o Ari resolve escrever um diário. Nesse diário, ele escreve as coisas que também acabaram de acontecer. Então assim, o autor está o tempo todo recapitulando, sem parar, as coisas que estão acontecendo, sem nenhuma necessidade. Sobre os diálogos, tem umas coisas estranhas, porque tem umas conversas aqui que são muito boas, e tem outras que parecem muito superficiais e robóticas, assim. São bastante convenientes para a trama até, mas não fazem muito sentido para a situação dos personagens. Às vezes você vê o filho falando com a mãe de uma maneira muito estranha. E até se você se basear nos outros diálogos que parecem mais naturais dentro do livro, você vê que realmente ficou bastante estranho. Outra coisa é que alguns diálogos que são bastante longos, fica muito fácil de se perder quem é que falou o quê, porque eles raramente usam os marcadores, tipo eu disse, fulano disse. Vamos lá, os dois são descendentes de mexicanos, e o Ari tem um irmão mais velho que ele nunca vê. Essas informações são completamente irrelevantes, não fazem a menor diferença na história, mas o autor fica repetindo elas o tempo inteiro como se fosse fazer alguma diferença, entendeu? No máximo, ele acaba reforçando alguns estereótipos, porque eles moram, obviamente, num bairro de mexicanos, e nesse bairro ou as pessoas viram bandidas,
ou elas tentam ao máximo se americanizar, parecer como americanos. Não tem um meio termo aqui. Mas é claro que nem todos os pontos são negativos nessa leitura, até porque tem várias cenas e frases bonitinhas que eu tenho certeza que vão bombar no Facebook. Tipo isso aqui. Aposto que às vezes é possível desvendar todos os mistérios na mão de uma pessoa. Ou então, sorrisos são assim, vêm e vão. Ou então, às vezes você só precisa contar a verdade às pessoas. Elas não vão acreditar e deixarão você em paz. Fora isso, a premissa é bastante interessante. Os garotos ficam o livro inteiro achando que eles têm que desvendar mistérios externos do mundo, quando na verdade os maiores segredos são aqueles que estão dentro deles mesmos. O problema é quando o autor acredita que esses segredos são tão importantes que a narrativa acaba em segundo plano. Acho que as pistas falsas que ele foi deixando pela narrativa fariam mais sentido se a história fosse de repente contada em terceira pessoa. Agora, como a gente está o tempo todo na cabeça do personagem, a tendência é que a gente acredite nele, e aí você pode ter certeza que vai acabar desapontado. Aristóteles e Dante vai agradar aquelas pessoas que não se incomodam com uma narrativa confusa, desde que tenha os momentos empolgantes aqui e ali. Já os leitores mais experientes vão acabar encontrando mais decepção do que contentamento. Portanto, ele vai levar 2 troninhos! E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei e favoritem esse vídeo. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e visitar o nosso site. Até a próxima!